Graça e paz, Senhor. Estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 8 até o verso 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve isso, diz o primeiro e o último, foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga, de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É interessante a gente ver aqui o anjo da igreja, o pastor, todo mundo sabe, né? Se refere a uma igreja de mártires, né? O período que abrange ao redor é do ano 100 depois de Cristo, até aproximadamente 300 depois de Cristo. O primeiro e o último, ele está falando aqui sobre Cristo e o princípio do que se refere ao Criador. E o fim de tudo que se refere ao seu controle total e completo. Foi morto e reviveu. Refere-se à cruz e à ressurreição dessas coisas. Verso 9. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza. Olha para você ver, aquela igreja passava por obras. Eu conheço as suas obras, eu conheço o que vocês fazem. Eu sei o que vocês fazem. Então, essa igreja de Esmirna ensina o quê? Que ele sabe o que nós fazemos. Segundo lugar, eu conheço também a tribulação. É uma igreja que passava por tribulações. Jesus conhecia as tribulações. Jesus não estava ali ignorando as tribulações. Eu conheço as suas tribulações. Eu conheço também as suas dificuldades financeiras. Eu conheço a pobreza. Eu sei que vocês é um povo pobre. Mas ele diz assim, mas tu és rico. Esmirna era aparentemente pobre, exteriormente falando, mas o Senhor proclamou ricos espiritual. A igreja, espiritualmente falando, era uma igreja rica. Olha para você ver que coisa, uma igreja rica, né? Ele afirmou isso. E ele diz assim, e a blasfêmias do que se diz judeus e não são. Aqueles que estavam dentro da igreja se dizendo cristão e não era. Estava lá dentro, congregava lá dentro, mas não era cristão. Não tinha nada a ver com a questão de ter convertido. Ele diz assim, mas são sinagoga de Satanás. Eles estavam ali sendo opositores daquela igreja. Eles eram opositores. Eram pessoas que estavam ali sendo pedra de tropeço naquele lugar. Jesus vendo tudo aquilo. Eu não sei se o pastor local da igreja estava vendo, mas Jesus estava vendo aquilo ali. Então, ele estava vendo
as obras, as ações, ele estava vendo as tribulações, estava vendo a pobreza, ele estava vendo a blasfêmias daqueles que estavam blasfemando ali, né? E era a sinagoga de Satanás, opositores de Cristo. E assim, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo enviará alguns de vós para cárcere, para que sejam provados e tereis tribulações de 10 dias. O que diz? Acredita aqui que se representa as 10 perseguições principais de Roma. São 10 perseguições do Império Romano, que aqui quantos cristãos do século I ali foram lançados nas arenas para ser tragados ali por leões, né, naquele lugar. Então é isso aí. Só que ele disse, ser fiel até a morte. Se preciso, for, entregue a sua vida. O cristianismo é esse. Tem momentos da nossa vida que nós temos momentos bons, mas temos momentos também de deserto, de dificuldades. Temos isso. Essa igreja passava por isso. E aqui o verso 11 diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem tem ouvido, ouve. O que ele está falando para aquela igreja e está falando para nós? Você tem ouvido? Então ouve. Deus fala. Nós podemos ouvir a voz de Deus ou ignorar a voz de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela nossa vida e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, fazer aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Senhor, fica conosco, trabalha na nossa vida, estende as tuas mãos sobre nós. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã falando sobre a igreja de Pérgamos. O que nós podemos aprender com ela? Tenho certeza que vamos aprender. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.